cabe ao núcleo de discriminação, que foi quem fez a proposta, quem trouxe o projeto, que é bom ou mal, cabe a cada um conselheiro avaliar, fazer essa análise. Eu acho que cabe a nós aqui, de fato, e aí aqui é o ponto que eu concordo com você, saber se isso está inserido dentro da deliberação que regulamenta, como requisito ou não. Agora, adentrar no mérito, né, para saber se na tua expressão, se o diagnóstico é furado ou não é, se tem dados, se não tem, se é só da capital ou não, eu acho que a gente se transpõe no papel do núcleo que foi quem apresentou o projeto. Não, ainda não. Então eu discordo nesse sentido, né? Eu acho que de fato tem uma questão formal que eu acho que aí o Conselho tem que enfrentar bastante, mas no mais eu acho que as informações trazidas no projeto já indicam que pelo menos nesses primeiros 6 meses, né, porque como você mesmo lembrou, esse formulário ele é reavaliado a cada 6 meses, e aí a gente pode verificar, por exemplo, daqui 6 meses, numa prestação de contas, inclusive dos núcleos, se esses dados estão nos servindo, né? Seja de dados para os núcleos, seja de dados, inclusive, para a instituição. Acho que aí sim. Agora, quanto aos demais itens de exclusão, também discordo completamente. Acho que são dados extremamente importantes, inclusive para dialogar com mães em cárcere. São dados importantes que a gente utiliza. Eu acho que é de extrema importância, ainda que não seja da máxima eficiência do defensor que está prestando a assistência jurídica ali ao preso, saber se a pessoa ali encarcerada tem filho, está grávida, para onde vai, qual é o meu desejo sobre isso. Eu acho que de fato, aí uma forma de você garantir assistência jurídica integral, transpor, né, ao processo, né, do preso em si, e aí, inclusive, conseguir conciliar e solucionar um conflito que vai surgir para a própria defensoria daqui a alguns meses. É isso. Quando eu trato essa questão, eu vou tratar primeiro da questão do quesito raça e cor e depois da questão do formulário de tortura. Quando essa questão veio para o Conselho, né, eu lembro que a gente travou a discussão lá atrás um pouco, ainda que de forma superficial, quando nós editamos a deliberação, porque já tinha um modelo de formulário apresentado. E eu fiquei com 2 dúvidas. Primeiro, o que fazer com esses dados? Porque realmente a finalidade da deliberação de presos provisórios é melhorar a nossa defesa processual, né, a defesa técnica ali, e também com relação à análise das prisões provisórias. Então, a minha primeira dúvida era o que fazer com isso. E aí a Vanessa, depois, como coordenadora do núcleo, encaminhou o material, um projeto de colheita desses dados e depois a forma de utilização desses dados. Então, acho que essa primeira questão foi superada com a proposta que ela trouxe e apresentou aqui no Conselho. Mas a segunda questão, que eu já havia comentado aqui, era com relação da forma de abordagem do preso, do defensor que está ali fazendo o atendimento. Eu não acho até que é uma questão de tempo que vai demorar, porque é um item que o defensor vai ter que assinalar. Mas a forma de abordagem, eu acho que até no material que a Vanessa, como coordenadora do núcleo, encaminhou, ela trouxe, de certa forma, essa preocupação. Por que eu falo isso? A gente trabalha muito com o empoderamento do usuário, né, do destinatário do nosso serviço. E como explicar ao preso, se ele nos indagar no momento do atendimento, por que daquele quesito está sendo colocado? Né? Todos os outros é fácil do defensor justificar, porque são elementos que auxiliam na nossa defesa técnica. Agora, se ele não coloca a questão da discriminação racial como um motivo pelo qual ele está preso, qual é a razão do defensor, então, indagá-lo sobre esse quesito? Né? Então, acho que essa questão, é sobre esse viés que eu queria discutir esse ponto. Agora, com relação ao formulário de tortura, eu já havia me manifestado dessa forma, o Luiz até citou um trecho do meu voto. Eu também sou contrário à utilização do formulário nesse momento de tortura, como eu fui lá quando fui o relator da deliberação que trata dos presos provisórios. Tanto é que o dispositivo que fazia referência ao formulário de tortura ele foi retirado da proposta inicial de deliberação, porque eu entendo que, primeiro, o defensor ele não está capacitado para realizar a aplicação de um formulário tão complexo como esse.
E nós temos já a deliberação que trata das inspeções, né? E no meu entendimento, eu acho que os defensores que realizam as inspeções nas penitenciárias teriam maiores condições de apurar a questão da violência policial, a questão da tortura de forma mais complexa e de forma mais qualificada. A corregedoria, eu lembro que na época trouxe essa preocupação dos defensores no atendimento aos presos provisórios e também no atendimento de VEC, com relação a essa abordagem feita pelo defensor ao preso. Porque, além da ausência de capacitação, nós não temos nenhuma segurança do defensor e do preso, né, que faz aquela afirmação sobre a violência policial. Então, nós podemos expor o defensor e o próprio usuário do nosso serviço. Então, é por esse motivo que eu sou contrário à aplicação desse formulário dentro das visitas aos presos provisórios, da forma como foi regulamentada a deliberação. Eu lembro que, na deliberação, já há necessidade da pergunta se houve agressão policial ou não, porque entendeu-se que, naquele momento, era importante para a nossa defesa técnica, porque, em muitos casos, o réu fala, confessei porque apanhei. Né? E isso consta no formulário, é obrigatório o defensor perguntar. Isso consta na deliberação e no formulário apresentado. Agora, essa análise mais complexa de tortura, de violência policial, eu acho que a gente teria que pensar numa política institucional diferente, talvez tratá-la dentro da deliberação que trata das visitas de inspeções, com capacitação do defensor, e que traga uma segurança maior, tanto para o defensor público, quanto também para o nosso usuário. Só encerra a sua fala e... Só respondendo ao colega Bruno, como ele concedeu a parte, eu tive que pedir a palavra novamente. A resposta que dei à questão das perguntas e dos dados foi especificamente na fala da Cátia, que tinha me dito se esses dados por si só não seriam importantes. Então, a resposta que direcionei a ela, se eles seriam furados ou não, foi na fala dela com uma explicação a ela. Aí, se a gente quiser debater isso melhor, eu posso debater contigo. Por exemplo, pesquisa se faz com estatística. Estatística se faz com ciência. É ciência, é uma ciência, não é curiosidade. Então, infelizmente, é isso, né? Fazer uma pesquisa séria envolve um trabalho terrível. Pessoas que vivem disso. O pesquisador é uma pessoa que vive disso. Faz dados, estatística, controla. E eu acho que a gente, defensoria, tem que se assenhorar disso. Nós temos que buscar esse tipo de aperfeiçoamento. Eu não tenho, pelo menos, acesso a ninguém aqui na instituição que tenha esse nível de detalhamento estatístico. Conheça como fazer uma pesquisa de campo aprofundada a respeito de, por exemplo, quesito racifor. Eu me preocupo muito com relação à questão envolvendo ainda outras questões. Poderia ser, por exemplo, existe um idoso na sua casa? Existe uma pessoa portadora de necessidades especiais do seu imóvel que depende de você? Se nós desdobrarmos esse questionário em questões que são metaprocessuais, cada um dos núcleos especializados da Defensoria Pública e outros que não são especializados, que são difusos, teriam questões específicas a respeito. É muito cruel entender da forma maniqueísta, do seguinte, ou é tudo ou é nada. Na verdade, a minha preocupação vai muito mais além. Não é esse processo. Acho que não sendo cruel nem benéfico. A preocupação é, se nós, Defensoria Pública, queremos ter um trabalho para diagnosticar a realidade da situação prisional com relação a raça e cor, ou com relação à idade, ou com relação a sexo, com relação à maternidade, é preciso um trabalho muito sério. É um trabalho muito sério. Porque esse comando que nós vamos dar e o resultado que sai disso tem que ser sério. Eu falo aos senhores que eu coloquei no meu voto. Qual foi o resultado que extraímos daquele mutirão enorme de mulheres encarceradas? Qual foi o resultado que saiu daquilo? Alguma única ação que foi produzida por causa daquilo? Uma ação. Nós, Defensoria Pública, tomamos uma ação. Se eu não me recordo, e eu participei do projeto, nem um relatório final quem participou do projeto recebeu. Para falar, olha, após tantos atendimentos, o resultado foi esse. Nem sequer uma audiência pública teve para falar, olha, a Defensoria Pública se esforçou para finalizar, não, tem para iniciar o projeto. Para iniciar o projeto teve, para finalizar não teve. Porque eu me lembro, talvez se eu tivesse me equivocado, eu acho que, peço até perdão se me equivoquei, mas que eu me lembro, não teve nenhum ato grande, mobilização. Nós passamos a atender todas as mulheres encarceradas. Por isso foi o projeto, pelo menos inicial. Então, daria para tirar um resultado maravilhoso daquilo.
gastamos uma energia surreal com aquilo lá. Energia de defensor, energia financeira e energia de eficiência. Por que não fala em eficiência? Quando a gente se dispõe a ir até o estabelecimento prisional, deslocar preso do convívio para ser atendido, seja numa sala privativa, como está previsto no projeto, seja no próprio parlatório, quando às vezes é impossível atendê-lo na sala específica, isso desloca uma eficiência e até uma expectativa por parte do preso. Quando você chama ele lá para conversar, ele está querendo saber, doutor, duas coisas. Ou qual é a situação do meu processo e quando é que eu saio. Eu faço atendimentos regulares. A primeira pergunta que eu faço para ele é, está tudo bem? A resposta que eu ouço é, está tudo bem. Eu fico toda vez chocado. Eu falo, como é que alguém pode estar bem aí dentro? É horrível esse lugar. Ele me responde, tudo bem. O que você quer saber? Quero saber do meu processo. Quando é que eu vou sair? O desespero dele é esse. E a gente hoje, falo por mim, não temos nem condição de suprir essa primeira necessidade básica libertária. Essa é a grande verdade. Por mais que a gente se desdobre, se esforce, se multiplique, nós somos poucos. Eu falo pela minha expectativa. Eu trabalho numa comarca que tem 15 mil processos de execução e tem 3 defensores. Então, imaginar que isso é feito de forma detalhada em 5 mil processos é acreditar no conto da carochinha, se isso pode ser possível. Então, nós estamos ainda trabalhando com a massa do bolo. O bolo nem começou a ser feito ainda, já estamos discutindo se a cobertura vai ser de cereja ou de chocolate. Sem nenhum demérito. Sem nenhum demérito. Não tem como você botar? Eu queria só fazer uma... Se o conselheiro não pedir Não, vista, eu só minha queria... fala o seguinte. Só para falar, porque eu posso... Vamos encaminhar o seguinte. Vai finalizar a fala dos conselheiros com a fala do Wagner, a coordenadora vai se manifestar e, caso a ouvidoria vai fazer o pedido de vista ou não achar que é necessária vista, o encaminhamento para a votação. Só para acabar, o que eu queria que pensasse cada um se cada pessoa, cada núcleo, cada demanda social for inserida nesse relatório, ele vai virar um livro, na verdade. Como eu disse, a questão do idoso não foi enfrentada. A questão da pessoa com deficiência não foi enfrentada. A questão até se o sujeito é oriundo de outro estado da federação ou não, porque ele é vítima de preconceito por ser, por exemplo, nordestino. Tem essa questão ou não tem? No sistema prisional. Existe isso ou não existe? Existe. Se a questão envolve, por exemplo, a hipossuficiência dele, isso é mapeado, isso é analisado, se ele é carente, se estuda a formação educacional dele, isso é enfrentado, isso é analisado, isso não é analisado. Então, se cada questão que é relevante, aliás, se for fazer um juízo de relevância, aí tem muita coisa muito relevante. Isso tudo é descartado. Para fazer, na minha opinião, uma escolha que eu não estou disposto a fazer. Eu não estou disposto a dizer que esse quesito em si é melhor do que outros tantos que não constam. E para rebater a sua fala, Bruno, o que se apresentou foi uma justificativa do porquê o quesito é importante. E não uma pesquisa dizendo, isso aqui vai ser uma pesquisa assim. Mas eu não sou um perito em pesquisa. Obrigado, conselheiro Luiz Eduardo. Conselheiro Wagner. Gostaria de fazer só uma consideração com relação ao ponto do seu voto, que seria pela exclusão dos itens 10.3, 4 e 10.5, né? Sim. Eles tratam da questão relativa à permanência da criança no estabelecimento com a mãe. É que, Não, só para esclarecer, mas é isso, né? Porque o formulário que eu recebi aquela vez é que caso que a criança esteja com a mãe no estabelecimento prisional, responde a idade da criança e gostaria de permanecer com ela no estabelecimento até 6 meses, 2 anos, até o final da custódia, não é isso? Aí o ponto 4, caso tenha filho em fase de amamentação, se está amamentando, se não está. Na verdade, E o item 5 seria aquela colocação que você pôs lá, tal. Eu até conversando com o Rafael Bessa aqui, até me penitencio um pouco. Talvez o que desse para fazer eu até, se for o caso, eu até faço essa alteração. Isso tudo pode ser incluído num único dispositivo, essas informações todas. Sintetizando elas de uma forma mais clara, porque, por exemplo, ao que consta, esse relatório teria uma versão masculina e feminina. Inicialmente o que veio para mim é uma versão masculina e feminina e esses quesitos são só na versão feminina. E o processo consta só com a versão feminina. Entendi. Tá? Então por isso que eu falei, poxa, então esse negócio, você imagina, a população prisional feminina e masculina. A masculina é enorme, a feminina é bem menor. Eu falei, então, só com relação a, assim, partindo do pressuposto que esse questionário específico aqui é só para mulher. A gente pode acertar isso, talvez. Tá, eu acho que isso aqui é importantíssimo manter esses quesitos
porque recentemente, inclusive, até se for o caso, pedi para a coordenadora do núcleo da segunda instância, na semana passada, se eu não estiver enganado ou retrasada, teve até uma sustentação oral aqui no Tribunal de Justiça, relativa a um caso de uma mãe que estava com problema do filho, que tinha só a irmã fora da cadeia e tal, e a irmã estava querendo vender a criança, e ela estava desesperada. É isso, não é? Ela estava desesperada e queria manter a criança na cadeia com ela, por quê? Porque a criança estaria em risco e tal. E a juíza não deferiu, e inclusive quem fez o pedido, a defensora que fez o pedido, citou a resolução número 3 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que diz, resumidamente, que tem que ser garantida a permanência das crianças até 1 ano e 6 meses, para que elas possam ter esse contato com a mãe e tal. E o que a gente vê hoje, na realidade, inclusive eu consegui constatar isso depois do projeto Mulheres Encarceradas, é que, pelo menos no interior, onde eu visitei as cadeias públicas, quando a mãe dá luz e sai e tem alta do hospital, eles já imediatamente encaminham a criança para o conselho tutelar para buscar um familiar e a mãe volta para a cadeia. Não dá a possibilidade nem de dias ficar com ela naquele ou em qualquer outro estabelecimento. Nós tivemos que fazer vários pedidos para que ela vá para a prisão domiciliar e fique com a criança, ou seja encaminhada para uma vaga aqui, que se eu não me engano tem aqui em Santana, que eles garantem até 6 meses só, mas depois também não garantem. Então, assim, esses quesitos são importantíssimos nesse sentido. Eu acho que tem que ter essas questões para as mulheres. Por quê? Porque se elas disserem que querem ficar com o filho, que não entendem que o filho não vai estar bem cuidado, ou por qualquer outro motivo, até 1 ano e 6 meses depois, na forma da resolução, nos próximos 6 meses seja feito isso de forma gradual, a gente tem que fazer e tem que lutar por isso. Então o meu voto, assim, já antecipo, é para manutenção desses quesitos aí no formulário para as mulheres. Áurea? É que eu falou depois, mas eu acho que são 2 formulários. Não? Contra mulheres vai lá. No e-mail que eu tenho em nome do Núcleo de Combate à Discriminação, eu venho me manifestar pela manutenção do quesito de raça e cor. A principal ideia é que a Defensoria ela aproveite esse momento da visita aos presos provisórios para ter um indicador da porcentagem de pessoas que estão presas, qual é a porcentagem dos negros, né? Pessoas pretas e pardas. O núcleo não teria condições de fazer uma colheita desses dados à parte, né? Então a ideia é aproveitar, como a corregedora se manifestou, aproveitar esse momento para colher esses dados. A ideia não é isso não é para fazer uma pesquisa científica em termos de IBGE, mas é um indicador. Os órgãos públicos hoje têm colhido dados e esses dados têm servido como indicadores para a formulação de metas dos órgãos e mesmo para cobrança de políticas públicas. Quanto ao que o conselheiro Bessa disse, eu sou lotada no criminal, estou fazendo as visitas aos presos provisórios. Eu acho que eu já fiz até agora 4 visitas, ninguém agora me indagou, por que você está perguntando isso, né? Então, assim, os defensores tinham uma preocupação das pessoas se sentirem constrangidas, de perguntarem, né, por que vocês estão perguntando, mas pelo que eu vi até agora, ninguém perguntou por que estão me fazendo a pergunta, ninguém estranhou, responderam com naturalidade, né? Nós orientamos que deve observar o critério da autodeclaração, né? Então, que é o critério que está estabelecido na lei. Então, é só você falar as 5 cores
e a pessoa vai responder. Até agora eu não vi nenhum problema assim da pessoa não querer responder, se sentir constrangida, perguntar por quê. Porque dessa pergunta. Quanto ao que o Luiz falou, por exemplo, a gente poderia indagar o número de idosos, de deficientes nos estabelecimentos prisionais, mas, por exemplo, né, pegando esses grupos, a questão do idoso e dos deficientes não é a maior parte dos encarcerados, né? Então, assim, o que a gente vê é que a maior parte dos encarcerados, e é o que a gente está buscando com esse quesito, verificar que realmente a maior parte das pessoas são pretas e pardas, né? Outros grupos a gente pode eventualmente questionar, mas o grande problema é o que a gente sempre fala, né? É presa o preto e o pobre, né? Mas qual que é a percentagem de pretos que estão presos? É isso que a gente quer verificar com a pesquisa. Então, eu vou me manifestar no sentido de manter esse quesito, né, que por hora, pelas visitas que eu fiz e dos colegas, não apresentou nenhum problema na hora de indagação, e manter por mais 6 meses, e se nesses 6 meses apresentar algum problema, aí rediscutir para retirar o quesito. Obrigada. Obrigado pelos esclarecimentos, Áurea. Encerramos aí com a fala da ouvidoria. Bom, senhor presidente, eu primeiro queria agradecer em seu nome a todos os conselheiros pelo rico debate. Eu acho que o Luiz trouxe uma questão e acho que agradeço também ao Luiz, que tem uma posição e ajudou a gente pelo menos a ouvidoria, ao ouvidor, a pensar algumas questões, né? Mas mesmo assim, eu acho que primeiro eu queria dizer que é um projeto super importante, interessante, esse das visitas aos presos provisórios. Eu acho que isso a gente tem que destacar toda hora, né? Acho que ele é inédito e é super importante. A questão do formulário, como ele vai ser revisto, né? Eu acho que essas questões, inclusive até uma sugestão da gente pensar que ele pode ser rotativo, sabe? Se tem um ponto que é crucial naquele determinado momento, nós podemos inserir ele durante aqueles 6 meses. Eu acho que isso pode ajudar, inclusive, a própria Defensoria ter informações daqueles atendimentos que nós estamos fazendo. Isso nos ajuda. Eu acho que é uma demanda aí do núcleo, e eu acho que é uma demanda que tem sentido, né, diante do quadro que nós temos nas prisões, né? Então, acho que manter esse item é super importante. Eu também defendo, acho que cheguei depois já do voto do Bessa, mas também defendo isso. E eu entendo a preocupação do Luiz, né? Mas eu acho que a gente podia manter esse item, até, claro, nem precisa ter isso no voto, mas a gente vai avaliar isso mesmo, até para a gente ouvir depois do coordenador, né? Já deixaria aqui indicado que daqui 5 meses, que já tenho quase um mês já funcionando, né? Daqui 5 meses o coordenador venha a esse conselho para que seja colocado um relatório e que a gente possa indagá-lo sobre essas questões. Já deixo essa proposta aqui. A questão do 10.3, 10.4, 10.5 também eu realmente manteria, viu, Luiz? Porque eu acho que ele é muito importante. Eu estou imaginando, né, a situação das mães, que hoje é muito grave, as mães que estão com filhos, né? Inclusive parece que tem agora uma nova deliberação que a mãe vai poder ficar com o filho mais de até um ano, né? Então acho que é importante a gente manter. Eu queria falar com o senhor presidente, queria propor o seguinte, que a proposta da ouvidoria é não chamar para vista e fazer a votação. Acho que está claro, acho que ficou bem claro o debate, acho que foi um debate rico e, de novo, eu agradeço a todos aí pela compreensão aí, pelo debate. Só esclarecimento, presidente, que na verdade, só tinha um relatório no processo.
só um que seria aplicado tanto aos homens quanto às mulheres. E aí, conversando com os colegas aqui, na verdade teria que ser dois, né? O masculino e o feminino. Tá. Mas aí tem esse pensamento dessa separação, entendeu? Porque, na verdade, você está amamentando, aí... Ah, tá. Não. A gente esquece. Mas dá pra colocar um item. Caso seja do gênero masculino, pule Não, pra fizeram total. dois, entendeu? Você acha que já está sendo feito, né? Você sabe? O masculino e o feminino. O que nós estamos respondendo não tem essas perguntas. Ah, então, tá vendo? É só o feminino. Só o feminino. Mais Do três. gênero masculino, pule pra questão tal. 6 meses. Porque faz sentido a retirada se a gente estiver falando de preso. Porque você está amamentando, Então vamos seu voto aí, vamos na você frente. está amamentando. Prezados, Dessa, o seu... tem uma pergunta só referente a se o pai, se tem filho e se Sim. o pai que era responsável Não, isso pelo sim. filho. como é o seu encaminhamento? Escolhi o tópico. Dispositivo. Retirada, ele vai retirar. 10.3, 10.4 e 10.5. Que são Que são relacionados ao filho da pessoa que é encarcerada, no caso da sendo mulher. manutenção ou exclusão? Não, É, a exclusão porque na verdade o dicionário era feito para, na minha concepção, só seria um, né? Eu falei, pô, então não tem muita lógica. Agora fica pro presidente. E a ouvidoria Então, encaminha... seu voto é só para a exclusão e depois Não, manutenção na versão original ou o voto de O seu mantém intacto no formulário a proposta dele e a proposta do ouvidor, Isso. manutenção intacta. Manutenção de todos os itens. Os 4 Certo. itens. Não, mas peraí, é que no seu você não incorporou as mudanças do núcleo de direitos humanos. Não, aí a gente eu vou colher essa aí parte é- do voto do... Voto Luiz. É isso. Até com essa proposta de daqui 6 meses, se for o caso, se tiver amadurecido, a gente inclui a questão Dos direitos humanos. dos direitos humanos. Acho que a gente pode ter essa, Então a gente tem consenso essa na questão intenção. dos direitos humanos. Temos Sim, consenso. sim, claro. Porque nós não temos consenso. Acho que até a da mulher também está em consenso, Tá, né? e aí temos consenso também na questão da mulher. Sim. Só vai ficar a questão O raciocínio. primeiro dissenso é em relação ao O único de certo. Único. 10.3 é o quê? É a questão da mulher. Não, já É o seguinte, está só para resolvido. esclarecer. Como um quesito, só um questionário que consta do processo, só um. Não tem a menor lógica você perguntar para um sujeito. Ah, você está amamentando? Ah, não sei o que e tal. Aí eu falei, isso não tem lógica. Aí eu falei, isso tem que sair, né? Isso tem que sair e tal. Aí eu falei, isso tem que sair. Só que na verdade tem dois relatórios. E aí o canal feminino continuou como está e o masculino continuou como está. Que é o dissenso. Não vou. Pô, tá difícil pro terceiro sub se manifestar com a presidência aqui. Não, na verdade eu só queria ressaltar com relação ao critério raça-cor, que eu vou encaminhar pela manutenção do critério, e por uma razão até que eu acho que vai um pouco ao encontro do que a própria Áurea falou, no sentido de que a defensoria muitas vezes ela atua como um ator político nas negociações, na criação da política pública. E o núcleo, especificamente, tem um papel muito importante nesse sentido de demonstrar politicamente caminhos, seja para os demais atores do sistema de justiça, seja para o governo, seja para a própria defensoria pública. Nesse sentido, os números que serão coletados com base nisso, em que pese nós já saibamos empiricamente que há uma grande maioria de negros e pobres nos presídios estado afora, eles darão um argumento mais preciso com relação à proporção. E aí, esse argumento vai servir, sim, de mote político, né, de alguma transformação que, por óbvio, vai ser trabalhada pelo núcleo e até mesmo pela defensoria como um todo no âmbito político do nosso Estado. Então eu considero, sim, um fator relevante e que, de mais a mais, poderá, como o Alderon disse, ser revisto daqui a 6 meses, né? Então, voto aí pela manutenção do critério. Eu só queria fazer um encaminhamento. Eu vou votar com o Luiz, mas caso seja vencido e seja mantido a questão, eu gostaria de fazer um encaminhamento, até sugerido pelo Alderon, de que daqui a 6 meses, quando formos rever novamente o formulário,
seja trazido pelo núcleo, então, os dados colhidos numa planilha para todos os conselheiros e qual é o planejamento que será feito com esses dados. Eu gostaria de encaminhar, caso seja mantido o CEIRI no segundo... Tá, a gente vota assim, então, vamos apreciar o voto e dependendo do voto a gente aprova, a gente aprecia o seu requerimento. É a última manifestação porque eu tinha feito uma colocação e a minha aula esclareceu. Não, é simples. Não, é simples. É pegadinha, né? Daqui vocês não fazem isso. Não, é que assim, a minha segunda preocupação, acho que a Áurea esclareceu, ela realiza os atendimentos, disse que não está tendo nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de problema com relação à apresentação desse quesito ao preso. Então, eu entendo que nesse momento, até porque o formulário já está sendo aplicado dessa forma, acho que há mais de um mês, acho que então seria o caso da gente manter. E eu, como representante do Conselho na comissão de monitoramento aos presos provisórios, eu fico encarregado então de levar essa questão para a comissão nas reuniões para a gente também poder debater e daqui a 6 meses trazer essa questão e se for o caso amadurecer melhor. Então eu voto, já vou adiantar meu voto pela manutenção então desse quesito e pela retirada, não inclusão aí nos termos do voto do Luiz Eduardo pelo formulário de tortura. Bem, então temos 2 encaminhamentos. Um encaminhamento apresentado pelo Luiz Eduardo, retira do formulário o quesito raça e cor, e outro encaminhamento que aprova o formulário tótulo, que é o do Bruno Dias Miragaia, após a gente... O Bruno Ricardo Miragaia. Tá sonhando com uma napolitana. Ou tô pensando em vocês dois juntos, né? Vamos lá, gente, vamos lá. E então, aqueles que acolhem o encaminhamento dado pelo Bruno Miragaia, permaneçam como estão. Sim, porque se já aprovou, né? Aprovado o formulário da forma como proposto. E agora temos um requerimento apresentado pelo conselheiro Alexandre Orsi, no intuito de daqui a 6 meses o núcleo apresentar um relatório sobre o aproveitamento desses dados. Aqueles que... Não, só estou acrescentando a proposta dele que o coordenador venha pessoalmente aqui ao conselho. Entregue por escrito. Faça uma apresentação aqui. Faça uma apresentação e... escrito, a gente sabe os resultados. Não, por escrito como apresentação. Nossa, para conclusivo. Claro, que a gente possa indagar ele, ter um diálogo. No prédio. Com dados qualitativos, quantitativos. Sem PowerPoint. PowerPoint, quer especificar o problema? Não, com a possibilidade de um debate. Formulário. Não, que venceu o integral. Mas no voto do relator ele não trouxe a questão. Ele que trouxe o integral. Da questão da tortura, não. Não trouxe, tem que Não, voltar. da tortura a gente não tinha superado, mantido como estava. O único dissenso que nós temos era a questão sobre raça e cor. O único dissenso é esse. E agora eu coloco para apreciação o requerimento com detalhes apresentados pelo ouvidor de apresentação, o envio de um relatório para apresentação pelo núcleo dos dados colhidos durante esses 6 meses relacionados. É o núcleo e a coordenação do programa aí, do projeto Visita aos Presos Provisórios. Não, mas a DAP ela só vai fornecer os dados. Esses dados vão ser encaminhados para o núcleo. Né? Esses dados são... Não vai tabular a DAP? Não, vai tabular o núcleo. Não, tudo bem, eu não estou preocupado só com o item. Você quer do formulário? Eu quero saber das visitas, o que está acontecendo. Tá. Então aproveita já e já faz uma coisa só. Com o núcleo. Mas as visitas como um todo tem a comissão de monitoramento. Ou então a comissão que é presidida pelo defensor que ocupa hoje a DAP. O Douglas. Então, na verdade é uma preocupação da gestão em fazer esse levantamento. Há uma percepção preambular de que tem sido um sucesso o sistema de visita. Num dado
preliminar da Secretaria de Assuntos Penitenciários, Secretaria de Administração Penitenciária, de 2.000 presos visitados, acho que esse é o dado, tivemos 200 presos que obtiveram a liberdade. Então 10% foi um número muito robusto, até assustou mesmo a Secretaria, mostrando a atuação da Defensoria Pública nessa área. Talvez assim até uma estratégia no futuro pensarmos de focar mais nesse momento anterior do que, né, já no processo criminal. Bem, mas é aí, claro, temos toda a intenção de levantar esses dados até para debatermos e aprimorar. Uma coisa, só... Eu sei, eu entendi o que você falou. Tem essa questão da DAP, mas tem uma apresentação do núcleo sobre essa questão específica. Esse relatório, o relatório, né, como um todo do atendimento, não vai alterar em nada o formulário. Talvez tragam novos subsídios, mas não vai alterar em nada. Essa questão raça e cor está sendo discutida agora sobre a sua viabilidade, sobre sua coerência, sobre sua pertinência, enfim, sobre tudo isso está sendo analisado daqui a 6 meses. Eu acho que esses dados são importantíssimos para que a gente possa, daqui a 6 meses, rediscutir. E daí tem que ir entabulado numa planilha, todos os dados, e o que o núcleo fez ou pretende fazer com tais dados para que a gente possa... Isso aí já está até, acho que está até dentro da deliberação, da apresentação da DAP, de aqui fazer o que ele está destacando em específico é um relatório pelo núcleo e a apresentação aqui no Conselho Superior. É isso. Aqueles que concordam com o requerimento, permaneçam como estão, aprovado. Dessa forma, agradeço a todos a paciência, né, e a colaboração por termos avançado tanto na pauta, e dessa forma encerramos a sessão de 189ª sessão do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.